Irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos, sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Irmãos, pode se assentar. Eu vou ler aqui eu vou ler o versículo 6, 7 e 8 na nova versão. Versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. 7. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Irmãos, quando Moisés nomeia Josué o seu sucessor, no capítulo que nós lemos, calma aí só um minutinho, irmãos, me perdi aqui. Nomeia o seu sucessor. No versículo 6, Moisés nomeia... nomeia Josué o seu sucessor. No 6, né? E no 7, ele diz para o povo de Israel, ele diz para Josué, na frente de todo Israel, para ele ser forte e corajoso, e falou que a promessa de Deus que Deus tinha para ele. E logo mais à frente, em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1,
O título aqui na minha Bíblia está escrito: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. No versículo 9, que diz assim, na Nova Versão: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, depois da morte de Moisés, Deus fala com Josué que Deus anima Josué para que anime e o encoraja para que Josué ocupe o lugar de Moisés, para continuar a conduzir o povo de Israel. Irmãos, que Deus quer falar para você nessa noite, é para você não temer, para você não desanimar, para você ser forte e corajoso. Não tenha medo. No início de tudo, quando tudo começou essa pandemia, e começou a dar as notícias na televisão, aí vinha vindo, morreu tanto, morreu tanto. E no começo a gente não ficou apavorado, né? Mas depois, conforme foi passando, o número de mortes aumentando e nós fomos ficando desesperados com aquilo tudo. Mas Deus fala nesta noite para você, irmãos. Em tempo de coronavírus, seja forte e corajoso. Vai passar. Não precisa se desesperar. Deus é contigo. É claro, irmãos, que também temos que tomar os cuidados necessários, né? Usar máscara, álcool em gel. Mas é Ele que nos protege de todo o mal. É Deus que estará em todos os momentos da nossa vida. Seja dias bons ou ruins. E assim como também Jesus foi tentado, nós também somos tentados. Nós passamos por tentações, nós passamos por provações, nós passamos por várias coisas ruins. Mas em Tiago 1,12 diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Irmãos, eu tenho certeza que com isso tudo que tem acontecido, que temos passado, pessoas ficando desempregadas, muitas pessoas morrendo, até mesmo entes queridos, conhecidos, eu tenho certeza que Deus não tem te deixado faltar nada. Nunca te faltou nada, irmãos. Mesmo com tudo isso que está acontecendo. E se está te faltando algo, irmãos, não temas, porque Deus é contigo, irmãos. Se alguém próximo ou algum irmão
não esteja sabendo o que você está precisando, o que você está passando, Deus, Ele usa qualquer pessoa para te ajudar. Ele pode usar, irmãos, até um ateu para poder te ajudar nesse momento difícil que você está passando. Não se desespere, irmãos, porque Deus proverá o seu pão, Deus proverá tudo, irmãos. Deus proverá até a sua conta, irmãos, que está atrasada. Oh, Deus. Deus, Ele não deixa um filho dele, um justo, passar fome, irmãos. Ele não deixa um justo mendigar o próprio pão, irmãos. Ele não deixa lhe faltar nada. Não deixa. E é Ele que permite tudo. Tudo que você está passando é Ele que permite. Por qualquer situação que seja. Mas saiba que Ele está com você em todas as situações. Em todas as situações da sua vida. E é Ele, irmãos. Ele está com você na situação difícil, mas é Ele também que te tira dessa situação. É Ele quem está com você. É Ele que te ajuda em tudo que você precisa. Ei, e você que está triste porque perdeu um ente querido? Deus é contigo, irmãos. Não desanime. Tudo é permissão de Deus. É igual aquela música, irmãos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der certo, Ele vai continuar sendo teu Deus, irmãos. Ele vai continuar sendo teu Deus, aquele que te ampara, aquele que te cerca de... Oh, Deus. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai, por ter nos livrado, Senhor, de todo o mal, mesmo com tudo isto que está acontecendo, Pai. Oh, Deus, como Tu és maravilhoso, Pai. Diga para Ele o quanto você ama. Diga para Ele que Ele é tudo na sua vida. Diga para Ele que você o ama de todo o seu coração. Oh, Deus. E Ele também ama você. Você não o ama sozinho. Ele sempre está contigo, irmãos. É só procurá-lo. É só buscá-lo que você vai encontrar. Busque a presença do Senhor, irmãos. E o final da música ainda tem um verso que é assim: eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. E haja o que houver, ele sempre será Deus. Irmãos, essa música é muito linda. E é verdade tudo que está escrito nela. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Haja o que houver, Ele vai ser sempre Deus. Ele é Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Está sofrendo? Igual aquela música da Cassiane. Eu não me lembro, irmãos. Vocês se lembram? Está sofrendo, louve. Precisando, louve. Chorando, louve. Ore, cante. Busque a presença do Senhor. Creia no Deus vivo. Creia que Ele pode sarar todas as suas feridas, todas as suas dificuldades.
Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo, não se apavore. Temos que tomar certos cuidados, temos que ser prudentes. Mas Deus não quer que você tenha medo de nada. Porque com Jesus, irmãos, nós não precisamos ter medo de nada. Nada, não, nós precisamos ter medo de nada. É Ele que nos sustenta, que ampara. É Ele que tira a sua dor. Seja de enfermidade ou seja a dor do seu coração que você está sentindo. E, irmãos, não tenha medo, irmãos. Não tenha medo do seu chamado, do que Deus tem para você. Que você venha buscar a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus como você nunca o buscou antes. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Mas para a obra de Deus, irmãos, para a obra de Deus você não precisa saber fazer nada. Deus só precisa de você e que você tenha fé nele. Porque é Ele que vai te capacitar. Você pode não saber pregar hoje, você pode não saber cantar hoje, mas amanhã é outro dia e você vai estar pregando como você nunca pregou na sua vida, como você nunca cantou na sua vida. Você pode não ter voz e falar, eu desafino. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho fé, Ele vai te dar uma voz maravilhosa. Ele vai te dar, irmãos. Oh, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso nas nossas vidas, ó Deus. O que seria de nós, irmãos, se não fosse Jesus? Aquela cruz que Ele sofreu, derramou seu sangue. Sofreu tudo por nós, irmãos. Aquela cruz está vazia hoje. O sepulcro está vazio, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo, irmãos. Irmãos, tudo nessa vida a gente se aprende. Quando a gente não nasce andando nem falando, mas conforme vai passando, a gente aprende. Com 1 ano, com 2 anos, a gente fala, a gente aprende a andar. Não tenha medo, irmãos. Por que nós temos tanto medo? É medo disso, medo daquilo. Mas Deus te diz, não tenha medo. Fui eu que te chamei, estou te chamando para a minha obra. Eu te capacito. O que você está esperando para trabalhar na minha obra? O que você está esperando? Irmãos, às vezes precisamos na igreja de alguém que pegue quando tem evento no estacionamento, quando tinha evento. Às vezes Deus quer que você faça coisas simples para a obra dele, só para ajudar na obra dele. Ajude na cozinha. Ajude onde for, irmãos, no ministério infantil. Em qualquer departamento, irmãos. Até lavando uma louça, você ajuda as irmãs lá na cozinha. Lavando uma louça. Ou então, ajudando a retirar as cadeiras. Não seja um irmão só de banco, irmãos.
Deus não quer isso para você. Ele quer muito mais para você. Irmãos, nós temos que ser 1001 utilidades, igual bombril. Deus quer que a gente pregue, Deus quer que a gente cante, Deus quer que a gente expulse demônios, Deus quer que a gente ore. Deus quer mais para você, irmãos. Deus quer mais para a sua vida. Siga na promessa, irmãos, que Deus tem para você. Mas a gente sempre se pega. Eu só vou fazer aquilo que Deus quer, o meu chamado. Sempre tem isso. Não vou fazer nada não, vou esperar o meu chamado chegar. Deus ainda não me falou qual é o meu chamado. Irmãos, seu chamado está em qualquer canto. Está em qualquer canto da igreja e você ainda não percebeu. Você pode fazer qualquer coisa. Deus vai te capacitar, irmãos, em qualquer área que você estiver. Ele vai estar com você, te ajudando, te auxiliando em tudo que você precisar. Vamos ler mais uma palavra de Deus? Mateus 14, 20. Mateus 14. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, essa palavra, quando eu estava lendo, até achei engraçado. Eu fiquei imaginando o desespero de Pedro. Porque também, irmãos, eu tenho muito medo de mar. E ele afundando, eu pensei, será que eu farei a mesma coisa que Pedro? Começaria a afundar? Irmãos, Pedro, ele teve a fé para andar sobre o mar. Ele teve a fé. Mas quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo. E ele começou a afundar, dizendo: Senhor, salva-me. E logo, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe:
Homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, a fé de Pedro não foi o suficiente. A fé de Pedro não foi o suficiente porque ele teve medo. Irmãos, os nossos medos, eles enfraquecem a nossa fé. Mas como assim? O medo vai enfraquecer a minha fé? Irmãos, vou dar um exemplo. Se você está enfermo, você tem fé e crê que Deus vai te curar, que você vai ser curado. Mas no fundo, você tem aquele medo e pensa, e se eu não for curado, o que eu vou fazer? Irmãos, esse medo, ele atrapalha a sua fé. Não tenha medo, porque quem tem Jesus não deve temer nada. Para que você tem medo se você tem a mim? Para que você tem medo se eu posso te ajudar nas horas mais difíceis da sua vida? Para que temer? Não se desespere, não se apavore. Eu estou contigo, eu sou contigo. Irmãos, eu peguei até uma frase que eu achei no Google, que diz assim, sobre o medo. Quando alimentamos os medos, eles crescem em nós e apoderam-se de nós e viram verdadeiros fantasmas dentro da nossa mente e do nosso coração. Irmãos, ter medo é normal. Ter medo é normal da espécie humana, do ser humano. Pois se nós não tivéssemos medo, nós não estaríamos vivos. Ah, mas por quê? Como assim? O medo, irmãos, ele foi criado... deixa eu ver um exemplo aqui. Se você não tivesse medo de altura, o que você faria? Entraria dentro de um prédio e pularia dele. E com isso, a gente morreria, né? E esse é o medo natural de nós humanos mesmo. Mas esse outro medo que nos cerca, que nos faz pensar coisas ruins, que quando nós estamos orando, vem algo na sua cabeça, ou quando nós estamos pensando besteiras, babosices. Esse é o medo, irmãos, que nós não temos que sentir. Esse é o medo que nós não temos que dar espaço e nem lugar a ele, irmãos. Porque esse medo, irmãos, esse medo não vem de Deus, não. Esse medo vem do diabo, irmãos. É ele que te enfia coisas na sua cabeça. É ele que te cerca e que às vezes quer que você tire a sua própria vida. Mas Deus, irmãos, Deus não deixa. Pode vir esse pensamento na sua cabeça, mas Deus não vai deixar você tirar a sua vida. Porque foi por você, irmãos. Foi por nós que Ele deu o seu Filho para que morresse por nós. E você aí querendo tirar a sua vida, o único que pode tirar a sua vida é Deus. É Ele que te pôs nesse mundo e Ele é o único que pode tirar. Irmãos, esse medo, irmãos, que muitas pessoas eu vejo que têm sofrido, é o medo de sair de casa, é o medo de ir no mercado, de ir na farmácia por conta desse vírus.
É o medo, a gente tem medo do que vai acontecer amanhã, a gente tem medo do que vai acontecer daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, daqui a 1 mês. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas para que essa ansiedade de saber o que você... Para quê? Para que você quer saber o que vai acontecer? A gente tem medo do futuro, ansiedade do futuro, medo da morte, medo da doença, medo do que pode ou que não pode acontecer. Pare de ter esses medos bobos, irmãos. Mas tem uma coisa que nós não temos medo. É o medo do pecado. Esse medo, irmãos, nós não temos. Porque, consequentemente, nós somos pecadores. E nós pecamos, irmãos, e às vezes não sabemos. E nós pecamos sem pensar. E nós pecamos. E não estamos nem aí. Pare de ter medo. Pare com esse medo bobo. Deus não quer que tenhamos medo. Ele quer que nós sejamos forte e corajoso. Como ele falou para Josué, ser forte e corajoso. E para ele se animar, irmãos. E logo, tudo isso vai passar. E nós vamos passar dando glória a Deus. Porque passamos pela peleja, irmãos. Passamos pela peleja e vamos vencer. E nada nos afetou. Porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Temos um Deus, irmãos, que é maravilhoso. Temos o Deus que temos que dar honra, glória, todo dia. Temos um Deus que temos que procurá-lo todos os dias da nossa vida. Toda hora. Oh Deus, como é bom sentir a Tua presença, Senhor. E saber que Ele está contigo. Quando você sente a presença de Jesus, quando você sente aquela presença forte e o seu coração se enche e ele começa a queimar, e queima mais, e você não quer sair daquela presença maravilhosa. E você diz, obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui comigo, porque eu sei que eu não estou só. E o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me curado. O Senhor tem me guiado de todo mal. Ele tem nos protegido, irmãos. Mesmo com essa pandemia aí, Ele tem nos protegido. Não é porque nós temos nos cuidado. Temos nos cuidado, sim. Temos que usar máscara, álcool. Mas é Ele, irmãos. É Ele que tem cuidado de você. A máscara, ela não te protege 100%. O álcool, ele não te protege 100%. Mas o Deus que eu sirvo, irmãos, o Deus que eu sirvo. Oh, glória, aleluia. Ele te protege 24 horas por dia. 100% eficaz, irmãos. Oh, Senhor, vamos passar por essa, Deus. E vamos dar glória a Deus. Vamos passar por tudo isso. E lá na frente vamos ver o que passou. Mas o que Deus quer para nós, irmãos, Ele não quer que sejamos como antes. É por isso que Ele trouxe essa pandemia. Para que você procure-o. Para que você busque. Para que você venha até Ele. Se renda aos pés de Jesus, irmãos. O que você está esperando? O que você está esperando?
para dizer que você o ama. Senhor, estou aqui. Eu me rendo aos seus pés. Tu és tudo o que eu preciso, a minha fonte de água viva. Oh, aleluia, glória, 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 glória. Deixa Deus encher o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração. Deixa arder, deixa queimar, irmãos. Porque a presença de Deus é inexplicável, é sobrenatural. Oh, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia. Oh, Senhor, quanto é bom, Deus, sentir que o Senhor está conosco por onde quer que andarmos, por onde quer que formos. É Ele que vai guiar os teus passos, é Ele que vai te proteger. É Ele que é o teu escudo. Como vamos vencer esse medo, irmãos? Quando estamos tristes e se sentindo para baixo, cheio de problemas para resolver, ore, irmãos, ore. Tudo que você for fazer, ore. Ore, coloque tudo nas mãos de Deus. Deus vai sanar todo. Deus vai sanar tudo que você colocar diante dele, Ele vai fazer por você, irmãos. Porque Deus, Ele tem misericórdia. Ele tem uma infinita bondade que você não pode imaginar, que é maior do que o mar. Consegue imaginar? Consegue imaginar o que Deus tem para a sua vida? Você consegue imaginar o quão grande é o teu Deus? O quão grande, o quão Ele te ama. E o quanto você também deveria amá-lo. Nós perdemos tanto tempo com coisas banais, irmãos. Com coisas que não servem de nada, de nada, de nada. Oh, Senhor. Venha inundar, Senhor. Inunda, Senhor, essas pessoas que estão assistindo essa live, Pai. Inunda, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai. Inunda, Senhor, com Teu amor e bondade e fidelidade, Senhor. Senhor, diga para elas, Pai, o quanto essas pessoas são especiais para Ti, Senhor. E Ele quer todas essas vidas. Ele quer todas essas vidas. Para Ele. Ele não quer que o demônio vença. Ele quer que você vá cantar com Ele o hino da vitória. Ele quer que você, quando você o encontrá-lo, oh, Senhor, quando você o encontrá-lo, que você diga para Ele o quão bom e maravilhoso que Ele é. Oh, Jesus. Meu Deus. É nessas horas, irmãos, como tem tido bastante tempo para essa
como todo mundo tem ficado em casa, quase todo mundo, Deus tem esperado que você o procure. Deus tem esperado que você o busque. E não o contrário, irmãos. Não adianta só vir para a igreja, não adianta. Se você não o busca em casa, não adianta você estar aqui louvando, se na sua casa você não louva. Não adianta você estar aqui orando, se na sua casa você não ora, não busca. Deus quer que você tenha um encontro com Ele. Ele é o teu Deus, no qual você tem crido. Não há por que ter medo. Não há por que ter medo. Temor não há, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Oi, irmãos. Tenham uma fé, irmãos, inabalável. Tenham uma fé que não se abala por nada. Nem com pandemia, nem com vírus, nem com nada. Porque Deus, irmãos, Deus, Ele vai te recompensar com coisas inimagináveis que você nunca viu na sua vida. Que você não sabe o que é. Você não sabe, agora você não sabe o que é. Mas depois, irmãos, depois você só vai dar glória a Deus. Depois disso, você só vai dar glória a Deus. Você só vai cantar o hino. Eu venci isso tudo. Ele é o Deus do impossível. É o Deus de milagres. É o Deus de promessa. Não deixa qualquer medo te paralisar, irmãos. Não deixe o medo impedir a sua fé. Tenha uma fé inabalável. Tenha uma fé que não se abala, não se estremece por nada. Porque Deus é contigo. Deus é contigo, irmãos. Glória a Deus. Oh, Deus. Que o Senhor venha te encher nesta noite. Que o Senhor venha, Deus, trazer o Espírito Santo para morar dentro do seu coração. Deixa Ele entrar. Abra o seu coração para Ele, irmãos. Abra o seu coração. Ele está batendo aí. Abra e deixa Ele entrar. Oh, Deus. Não tenha um coração duro, irmãos. Não tenha um coração duro. Deixa Deus entrar no seu coração e fazer morada. Morada. Ele quer morar dentro do seu coração. Ele quer fixar aí dentro do seu coração. Ele quer estar aí de manhã, à tarde, à noite, em todo momento em que o seu coração bate. Irmãos, eu já estou encerrando. Essa é a mensagem que Deus tem para você. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. Que não venha nos apavorar, que não nos venha desanimar, para que não tenhamos medo. Porque Ele vive por nós. Ele deu seu filho, irmãos. O seu filho, o único. Ele não teve mais filhos. Quando Deus escolheu aquela mulher para gerar Jesus, Ele já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. E mesmo assim, Ele permitiu que o filho dele passasse.
Irmãos, Deus, Ele ressuscitou. Jesus, Ele ressuscitou. E, irmãos, quando Lázaro morreu e Deus foi no enterro não, aonde Lázaro estava, Ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro, irmãos. Jesus já sabia que Ele ia ressuscitar Lázaro. Mas mesmo assim Ele foi lá, chegou lá, Ele chorou pela morte de Lázaro, mesmo sabendo que Ele iria ressuscitá-lo, irmãos. Ele chorou pela morte de Lázaro, mas Ele sabia que Ele ia ressuscitar. Irmãos, se eu sei que eu vou ressuscitar alguém, eu vou chegar lá chorando? Oh, como Deus é maravilhoso, irmãos. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Eu encerro aqui, irmãos. Não tenha medo. Tenha uma fé inabalável. Não se apavore, não se desanime. Não deixe que tudo isso que está acontecendo no nosso mundo afete a sua fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele continua sendo seu Deus. Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Eu adoro. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado, em nome de Jesus. Se tudo der certo, louve a Deus, irmãos. Ele é Deus. Diga para Ele que Ele é Deus em qualquer circunstância da sua vida, irmãos. Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Glória, se glória, tudo glória, der certo, aleluia. Ele é Deus. Mas se não der, glória, continua glória. sendo Deus. Se a doença Aleluia. vier, Ele é Deus. Se curado for, glória a Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continuará. Deus é Deus. Aleluia, irmãos. Ele é Deus, irmãos, em qualquer circunstância da sua vida. Em nome de Jesus, irmãos. Amém.